Nesse vídeo, eu quero te apresentar um brinquedo para bebês, que é muito simples, que não custa quase nada, que inclusive você pode tentar fazer você mesma ou pedir ajuda para alguém. E eu vou te explicar todos os motivos por que esse brinquedo é o melhor brinquedo que você pode oferecer para bebês como primeiro brinquedo. Então fica até o final que você vai aprender muito. Na abordagem de Amy Pickler, que é a minha maior inspiração aqui no canal, tem um certo material que é oferecido como primeiro brinquedo para bebês já faz muitas décadas. Apesar de ser uma abordagem ainda pouco conhecida, eu acredito que centenas, na verdade milhares de bebês já testaram esse brinquedo e a prática mostra ele é muito potente. E é sobre esse brinquedo que eu quero falar com vocês. Eu dividi o vídeo em 3 partes. Primeiro, eu quero te apresentar qual que é esse brinquedo e te contar por que que ele é exatamente como ele é e por que que isso tudo é bom para o bebê. Eu quero te explicar como que você pode oferecer esse brinquedo para bebês. Terceira e última parte. Eu quero te dar pistas de como observar e entender quando é o momento ideal para o seu bebê, para você oferecer esse brinquedo para ele, pois os bebês são únicos, não existe uma data de aniversário especial que seria bom para todos eles. Então você vai aprender aqui quais sinais observar e qual que é o momento ideal de oferecer esse brinquedo para o seu bebê. Se você ficar comigo até o final, eu vou dividir com você um bônus, um registro de minha filha brincando com o primeiro brinquedo dela. Você vai poder ver tudo que eu trouxe de teoria sendo executada na prática. Então fica até o final, você não vai se arrepender. Qual é, então, esse primeiro brinquedo e por que que ele é bom para bebês? Sem muito suspense, o primeiro brinquedo é nada mais, nada menos que um pedaço de pano. Na abordagem Pickler é recomendado um pedaço de pano vermelho de bolinhas brancas com aproximadamente 25 a 25 centímetros. É esse aqui. Nós falamos muito que a abordagem Pickler é uma pedagogia dos detalhes e no exemplo do paninho Pickler você vai conseguir entender por quê. Ele não pode ser muito grande para não cobrir o rosto do bebê, né, e impedir o bebê de continuar respirando, ou deixar preso e o bebê se assustar porque não consegue tirar rápido. Mas se ele for muito pequeno, ele vai ser super difícil de manusear, então esse tamanho é um tamanho ideal. Como o pano de algodão é algo leve, o bebê vai conseguir manusear esse paninho muito fácil. Ele não vai precisar fazer muito esforço, então quer dizer, se esse paninho cai da mão dele, ele ainda continua tão próximo que ele continua, se ele estiver interessado, com a oportunidade de continuar a brincadeira sem que ele precisa fazer muito esforço. Então, ele pode brincar com o paninho por um longo tempo sem interrupção. O contraste chama bastante a atenção dos bebês. E Amy Pickler testou então o vermelho com bolinhas brancas e o branco com bolinhas vermelhas, mas o branco com bolinhas vermelhas não chamou tanto a atenção dos bebês. Então, o vermelho de bolinhas brancas foi um contraste que chamou a atenção e que interessou bastante os bebês. Se você não tiver acesso a essa estampa, o critério importante então é o contraste. Eu particularmente me identifico bastante, porque vermelho de bolinhas brancas me relaciona diretamente com a abordagem Pickler. Essa ideia desse brinquedo veio dela, então eu gosto bastante de usar o vermelho com bolinhas brancas, mas fica a seu critério. Como você está vendo na imagem, o paninho é oferecido em pé e posicionado na lateral do bebê, próximo da cabecinha. A gente oferece o paninho então assim, o bebê fica no chão, né? Ou mesmo na cama. O importante é que a superfície seja rígida e plana. E pronto. Você pode oferecer e observar. O seu bebê vai começar a se interessar cada vez mais por ele, vai continuar interessado na mão, e ele vai elaborar então estratégias de como chegar até ele, começar a manipular, e é muito provável que ele se interesse por esse brinquedo e que ele seja favorito durante semanas ou meses. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, bebês que ficam embaixo de tapete de atividades, ele às vezes não tem chance nem de chegar até o brinquedo, dependendo do tapete. E quando eles têm, chegam até o brinquedo, muitas vezes é um brinquedo que não é apropriado para brincar, se a gente for pensar nas características do primeiro brinquedo,
ou mesmo o bebê não consegue nem tirar e ficar com ele na mão, porque fica sempre preso no tapete. E além disso, o bebê fica focado com toda essa atenção em cima dele, porque está tudo pendurado em cima. Bebês que se desenvolvem na motricidade livre, eles conquistam como primeira posição motora intermediária a posição lateral. E esse paninho, esse material, ele vai contribuir exatamente para esse passo, porque o bebê vai ver algo de interesse do lado dele e ele vai conquistando e testando diferentes maneiras de como chegar até lá. Lembrando que pode passar um bom tempo entre o bebê observar que tem esse material do lado dele e ele realmente conseguir pegar, manusear e brincar com esse brinquedo. E quando que é então um bom momento para oferecer esse primeiro brinquedo? Pensem comigo, o bebê chega ao mundo e tudo é novo para ele. Ele não conhece a gravidade ainda. Ele vai se interessar pelas luzes e pelas sombras. Ele vai conseguir cada vez identificar mais os rostos das pessoas, as diferentes vozes. Ele vai sentir diferentes temperaturas, né? Então tá quente, tá frio, tá ventando, tá sol. Tudo é um estímulo para ele. Então, quanto menos estímulo extra a gente der, melhor. E com o tempo, sabe o que vai acontecer? Ele vai descobrir, então, sem muitos estímulos, a própria mãozinha. Ele vai descobrir que aquilo que está sempre passando ali em frente à cabecinha dele pertence a ele mesmo. E aí ele vai começar, então, a observar a sua própria mão. E ele vai começar, então, a aprender a manipular e saber que ele pode ir atrás dos objetos. Aqui vale lembrar que o uso de móveis no berço do bebê pode distrair ele bastante, pode fisgar tanto a atenção dele que distraia ele dele mesmo. Então pode ser que vai dificultar esse processo dele descobrir as próprias mãos. Então os sinais que você pode observar é o bebê está descobrindo a mãozinha, ele está cada vez olhando e observando ela mais, ele está começando a pegar na sua própria roupa ou mesmo na nossa, ou esse bebê começou a seguir cada vez mais com o olhar o que acontece ao redor dele. Então, esses são sinais que você vai poder estar observando para poder decidir que chegou a hora de oferecer, então, o primeiro brinquedo para ele. E sabe o que é legal? Depois de um tempo que o bebê brinca com esse paninho, acontece que alguma hora esse paninho cai em cima da cabeça dele. E pode ser que na primeira vez demore um pouquinho para ele conseguir tirar, mas ele vai ficar cada vez melhor nisso. Só que o que acontece é que eles descobrem então o cadê achou. Então eles vão propositalmente em alguma hora deixar esse paninho cair, eles vão curtir ali, tá no escuro, sem ver nada, e vão ficar todos felizes quando puxar o paninho e conseguir ver tudo que está acontecendo de novo. Lembra que eu falei que quem ficar até o final vai ver um vídeo da minha filha brincando com o paninho, o primeiro brinquedo dela? Então agora chegou a hora. Eu acho que vocês vão gostar de observar como bebês brincam com esse material.
Bebês são capazes de se concentrar em uma atividade por muito mais tempo que a gente imagina. A gente só precisa observar e dar o material adequado. Então, bora lá, providencia um paninho e quando chegar a hora, oferece para o seu bebê e vem me contar o que você observou. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, compartilhe com pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Assine o canal para você não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui um vídeo para você conhecer um pouquinho mais sobre a abordagem Pickler, caso você tenha tempo, porque é um vídeo longo, é mais de 1 hora. É um bate-papo meu com uma mãe que me procurou, que estava interessada em implementar a abordagem Pickler em casa e estava com a dúvida: como é que é a abordagem Pickler para bebês de 0 a 3 meses? Então, vai lá no vídeo se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a abordagem. Até a próxima!